Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estamos juntos. E hoje, para finalizarmos o capítulo 3 do livro de Romanos. Paulo termina este capítulo, como vimos na sua primeira parte ontem, dizendo exatamente o seguinte: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Paulo mostra então que ninguém pode afirmar que é inocente diante do Senhor Deus. O estado então da humanidade é lamentável. E por que não dizer desesperador, já que o salário do pecado é a morte. Se pensarmos um pouquinho sobre o pecado, veremos que o pecado é um ato de absoluto desprezo para com Deus, sua bondade, seu amor. O pecado é um desvio deliberado, uma rebelião pessoal contra o Senhor Deus onipotente. Uma agressão, agressão a tudo que é maravilhoso e bondoso da parte dele. Agora reflita comigo. Pense rapidamente. Se você verifica alguém que simplesmente traz problemas para outrem, é óbvio que o normal é que esse alguém vá até o outrem que trouxe problemas e peça perdão. E talvez por muita sorte seja perdoado. Agora, imagine que o ato de agressão tenha saído da esfera de pessoas com igualdade de posição. Então, agora pensemos em algo um pouco mais grave. Imagine alguém que simplesmente traz um agravo muito grande diante de um homem público e amado por toda uma população. Imagine alguém que agride um representante político que é simplesmente amado por sua nação. Será que este alguém que agrediu este representante político que é amado por sua nação, ele simplesmente poderá ir e num simples pedido de desculpa será recebido e será absolutamente perdoado? Não. O problema aí se tornou muito mais grave. A agressão não é entre dois vizinhos, é entre alguém e o representante de um Estado, ou seja, somente o representante do país daquele que agrediu poderá pedir perdão ao agredido por ser o agredido representante de um outro país. Vou lhe dar um exemplo extremamente simples. Imagine que alguém, infelizmente, se utilizando de um meio de comunicação, resolva agredir a moral da rainha da Inglaterra. Irmãos, a rainha da Inglaterra é simplesmente quase que adorada pelo povo inglês. Lá, quando uma criança da família real nasce para absolutamente todo o país, só em razão desta notícia, irmãos. Então imagine um absoluto insano que via internet resolve agredir a honra e a moral da rainha inglesa. Você acha que este imbecil que fez isso será recebido pela rainha da Inglaterra e terá por parte dela o perdão? Acorde. É óbvio que para ter perdão para um animal como este que fez isso, só se um representante à altura da rainha puder ir e, em nome deste imbecil, pedir perdão. Daí porque talvez um embaixador, talvez o próprio presidente do país de onde veio a agressão, tenha que ir à rainha da Inglaterra pedir perdão, porque o perdão só pode ser recebido por alguém da mesma posição se for pedido. Agora, raciocine. Uma coisa é agredir, talvez, o seu vizinho. Outra coisa é agredir terrivelmente um representante amado de um país.
Você já imaginou o que é agredir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus sobre toda a terra? Você já imaginou o que é isso? E o pecado é exatamente isso. O pecado é um ato de agressão, um ato de provocação, um ato de rebeldia para com os propósitos amados de Deus para toda a humanidade. Você acha que Deus receberia o pedido de perdão feito por um homem como eu e você, cheios de pecados? É óbvio que não. Quando se agride um Deus, somente um outro Deus, por estar na mesma posição, poderia chegar diante deste Deus agredido e lhe pedir perdão. Daí porque o único que poderia por nós pedir perdão e ser recebido diante de Deus Pai e, obviamente, ter por consequência o pedido de perdão deferido, só poderia ser um outro Deus. Estamos falando então de quem? De nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. É exatamente isso que Romanos capítulo 3, nos seus últimos versículos que deixamos para este momento de estudo, nos traz. Ou seja, a justificação, a declaração de Deus. Ok, eu lhe perdoo. Tu estás justificado e não és mais pecador. Só pode ser por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém mais poderia conquistar para nós o perdão de Deus e a justificação por todos os nossos pecados. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de descrever a situação desesperadora da humanidade toda em trevas, toda em pecado e toda caminhando para o inferno, o apóstolo Paulo no versículo 21 diz: mas agora, ou seja, independente de tudo que já aconteceu, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, a justiça de Deus viria em Cristo Jesus e a lei. Moisés e todos os profetas do Velho Testamento já tinham dito isso. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, qual a única solução para o homem no pecado? A justificação que Deus trouxe por intermédio de Jesus Cristo para todos nós. Mas, pastor, o que é esta justificação trazida por Deus? Bem, a doutrina da justificação diz respeito ao modo, à forma como Deus, na salvação, lida com o homem pecador. Entenda o problema. Deus, que é justo e santo, exige de suas criaturas integralidade na relação com ele. E o problema é, o homem não consegue responder de forma à altura da santidade e da justiça de Deus. Somos tão caídos, que não há nada e absolutamente nada que possamos fazer por nós mesmos, através de nossas obras, que atraiam a misericórdia de Deus para nós. A misericórdia de Deus para nós. Tudo o que fazemos, até os nossos raros atos de justiça, diante de Deus não passam de trapos de imundície. Ou seja, diante de Deus não há um justo sequer. Creia, não há nada que eu e você possamos fazer diante de Deus a ponto de dizer a Ele: eu mereço ser perdoado e tu não tens o direito de me punir por todos os meus erros.
Lembre-se de Romanos 3, 9 e 10. Não há um justo, nenhum sequer. Nenhum sequer. Por isso, ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei. Não tem como realizar nada de significativo diante de Deus que nos faça ter diante dele méritos para sermos justificados. Assim, Deus teve que enviar Jesus, o único justo, para por intermédio de Jesus Cristo nos justificar, nos perdoar e nos redimir. Pense comigo, meu amado irmão, que o apóstolo Paulo até agora nos está dizendo é exatamente o seguinte, absolutamente o seguinte. O homem se encontra em posição extremamente grave. Em razão do pecado, ele está destinado à morte eterna. Deus, justo, exige do homem, obviamente, justiça, mas o homem de maneira alguma é capaz de cumprir a justiça de Deus. Não existindo maneira pela qual o homem possa justificar a si mesmo e exigir de Deus o perdão, e o pior, além do mais, Deus, que é santo e íntegro, não pode simplesmente ignorar o pecado, nem pode o homem fazer o que é suficientemente bom para se tornar aceitável diante de Deus? Amados, o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem do amor de Deus, que de maneira extraordinária envia seu Filho para justificar a todos nós, pecadores. Mas aí vem a pergunta, mas como é que Deus fez isso? Paulo diz em Romanos 3 e 25, a quem Deus propôs, está falando de Jesus Cristo, está em Romanos 3, 24, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, quando Cristo veio e assumiu a natureza humana através da encarnação, Cristo então pôde ser o nosso representante, assim como em Adão nós tivemos o primeiro representante e em razão das ações de Adão, todos nós herdamos essa natureza voltada para o pecado. Quando Cristo se tornou carne e andou aqui entre nós, Cristo então se torna o nosso segundo grande representante, o nosso segundo Adão, e Cristo, ao morrer na cruz, se torna a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, Deus, por ser justo, tinha que literalmente matar, porque ele disse na sua palavra, aquele que pecar vai morrer. E Deus faz o quê? Deus pega seu Filho amado, coloca em nosso lugar e deposita em Cristo, na cruz do Calvário, toda a sua ira. Sim, meu irmão, a cruz era para a minha pessoa e para a sua. A cruz era a ira de Deus preparada para mim e para você. Só que há um problema, nós não suportaríamos a ira de Deus. E outra coisa, nosso sangue não poderia ser derramado para perdoar pecadores, porque sempre fomos tão pecadores quanto qualquer outro. Então é por isso que Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu por nós, cumprindo então as exigências da justiça de Deus e cumprindo as exigências da justiça de Deus como homem, ele pôde derramar seu sangue, já que era sangue inocente, porque ele nunca pecou, ele pode derramar seu sangue por
todos nós, mas como Jesus Cristo também é Deus, ele pôde ter acesso aos céus, levando o seu sangue, apresentando-se diante de Deus o Pai como Deus e, sendo Deus, pedir perdão ao próprio Deus. Daí a exigência para perdão e para a justiça foram cumpridas, porque um homem morreu por todos os outros homens derramando seu sangue, um homem que tinha moral para morrer, porque não tinha pecados nele. E como Deus, ele pôde atravessar e chegar no Santíssimo Lugar e diante de Deus o Pai pedir perdão, e aí é óbvio, o perdão foi aceito, porque só o pedido de um Deus de perdão pode ser recebido por outro Deus ofendido pelo pecado. Amados irmãos, isto é simplesmente fantástico. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Deus simplesmente envia seu Filho para resolver todos os nossos problemas e a única coisa que o ser humano tem que fazer é acreditar no sacrifício de Jesus Cristo. Acreditando no sacrifício de Jesus Cristo, Deus o declara justo e Deus o declara justificado e Deus o declara perdoado de todos os seus pecados. Daí porque Paulo termina todo o capítulo 3 falando exatamente assim: onde está, pois, a vanglória, a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras. E, porventura, Deus somente justificou os judeus? Deus não é Deus também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, os judeus, e mediante a fé também o incircunciso, ou seja, todos só são salvos mediante a fé em Jesus Cristo, em razão de todo este ato que Deus realizou. Tu te lembras do início e da historinha que contamos? Como é que um Deus ofendido pode receber pedido de perdão de pecadores? Isto é impossível. Ele teve que enviar seu Filho amado para morrer por nós, mas antes Jesus teve que assumir a posição de homem, daí a encarnação, e daí poder ser o nosso perfeito representante, pode morrer por todos nós, porque nunca pecou, e glória seja dada ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, morrendo por nós, o requisito da justiça de Deus foi satisfeito, o sangue foi derramado, a ira dele foi derramada, toda a ira dele veio sobre Cristo na cruz, e Cristo como nosso representante, o nosso último Adão, representante de toda a raça humana, Cristo pôde subir aos céus, apresentar o sangue da propiciação, o sangue que simplesmente paga o preço da nossa redenção, e também por ser Deus, pôde pedir perdão a Deus, e Deus, o Pai, aceitou o perdão. Por isso que ninguém faz nada para ser salvo. A única coisa que a gente faz é acreditar no sacrifício de Cristo e no caminho que Deus abriu para todos nós. Mas vem uma pergunta: mas por que Deus Pai fez isso? Porque Deus fez isso? Não éramos todos pecadores? A resposta está em 1 João 4, uma outra carta. Vá comigo para 1 João 4 e escute por que Deus fez isso por nós. João 4, versículo 9 e versículo 10. Olha que interessante. Em João 4, 9 e 10 está a razão pela qual Deus fez tudo isso, descrito em Romanos 3, do versículo 20 em diante. Escute, nisto, 1 João capítulo 4.
É a epístola, 1 João. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, isso era impossível, era escravos do pecado, mas no fato em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Tudo isso aconteceu porque Deus Pai nos amou. Deus Pai nos amou, o amor de Deus. João 3:16, não a carta, mas o Evangelho diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E qual é a consequência disso? É eu me entregar ao amor de Deus. Meu caro ouvinte, pare de tentar se justificar diante de Deus, não há justificativa. Pare de tentar simplesmente chegar a Deus por intermédio dos seus próprios méritos, das suas próprias obras. Confie no único caminho que Deus abriu para o homem, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confie em Jesus, aceite esse amor, se esconda atrás da cruz e Deus olhará para você e dirá, tu não és mais pecador, tu estás justificado, tu estás remido, tu estás limpo dos teus pecados. E o mais importante, a consequência de tudo isso é 1 João 4:11 que diz, amados, se Deus tem de tal maneira vos amado, também assim amai uns aos outros. A última coisa que deve existir no coração de um cristão é a arrogância. A gente só é o que é por causa da misericórdia de Deus, e é por isso que, recebido o amor de Deus, esse amor é transferido para todos. Deus deu um excelente final de semana a todos. Um domingo abençoadíssimo amanhã e que segunda-feira possamos nos encontrar para juntos estarmos de novo com Romanos e que Deus nos abençoe.